Pronto, está gravando? Pode ficar aí, tá? Olá, meu nome é Vicente. Vamos iniciar leituras de trechos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O livro é composto de 28 capítulos e eu pretendo comentar alguns trechos de cada capítulo dentro de uma visão que eu disponho. Eu devo iniciar hoje com um comentário a respeito da introdução do livro. Então, eu destaquei aqui a introdução, que ela é composta de algumas partes, a introdução, que é o seguinte: Allan Kardec, ele fala do objetivo da obra, fala da autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, dá algumas notícias históricas e fala sobre Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Dessa introdução, há dois aspectos que eu gostaria de comentar. Um deles é sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Isso está colocado aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro publicado por Allan Kardec. Começou com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e o terceiro é este aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o objetivo da doutrina espírita é destacar a verdade sobre as leis de Deus. Como saber que as notícias trazidas pelos espíritos através da mediunidade, que foi como Kardec organizou a doutrina, através da mediunidade, espíritos superiores vieram trazer notícias e o Kardec então trabalhou com essas notícias e publicou os livros. Mas como saber que aquilo que vem dos espíritos corresponde à verdade? Então ele estabeleceu essa ideia estatística muito importante, que para que uma informação fosse considerada verdadeira, havia necessidade que essa informação fosse obtida de fontes diferentes, de lugares diferentes, de épocas diferentes, e que pessoas que não se conhecessem, de centros espíritas diferentes, médiuns diferentes, países diferentes, cidades diferentes, de modo que aquela notícia que obtida dessa maneira tão variada, se convergisse para os mesmos conceitos centrais daquela verdade que está sendo anunciada, então Kardec aceitava isso como verdadeiro, que é então assim o controle universal do ensino dos espíritos. É o ensino dos espíritos igual em toda parte, em todo lugar. Com isso, ele estabeleceu, então, as diretrizes da doutrina espírita. E aqui explica, Kardec explica, aqui na introdução do Evangelho, sobre esta questão. Isso é muito importante, porque nós temos a tendência de aceitar como verdadeiro algo que seja do nosso agrado. Se houver uma notícia que nos chega e é do nosso agrado, consideramos verdadeiro, porque nos convém. Mas não deve ser assim. É preciso que a gente supere as nossas tendências pessoais, nossos gostos particulares, para encontrar a verdade. Essa maneira de olhar para a concepção da realidade, ela é fundamental para a libertação do espírito em evolução ao longo do tempo. Porque senão adotamos como verdadeiro coisas que, na verdade, serão obstáculos
ao desenvolvimento da verdade, da consciência e tudo mais. Muito bem, um outro aspecto que eu gostaria de destacar nessa introdução do livro Evangelho é sobre a doutrina de Sócrates e Platão. O Allan Kardec deixou aqui um resumo e ele traz 21 textos. O Kardec ele publica na introdução 21 textos provenientes da doutrina de Sócrates e Platão e compara essas ideias com a doutrina espírita e com o cristianismo, para dizer que as ideias da verdade, elas são apresentadas à humanidade de maneira paulatina, de modo que as pessoas pudessem ir se acostumando com as ideias novas e não criassem obstáculos de impedimento à aceitação das verdades universais. Então, desde Sócrates, que viveu 500 anos antes de Cristo, as mesmas verdades colocadas por Sócrates foi depois apresentada com mais detalhe por Jesus e aprofundada, de modo que assim não houvesse o impacto da primeira informação. Quando Jesus viesse, né? As pessoas já estariam preparadas de algum jeito para acolher as ideias que Jesus trouxe e que poderiam ser rejeitadas caso não houvesse um preparo anterior. Mas destes 21 trechos do ensino de Sócrates e Platão, que Kardec destaca, eu quero trazer um, para mostrar como é interessante a gente obter a mesma verdade sob perspectivas diferentes. Isso tudo que Sócrates fala aqui, Jesus repete com outras palavras e apresenta muito mais detalhes, né? Jesus faz isso ampliando a doutrina de Sócrates e Platão naturalmente e corrige alguns aspectos, né? E a doutrina espírita mais tarde da mesma maneira complementa esses ensinos aí. Mas a segunda frase, o segundo trecho que Kardec apresenta aqui na introdução do livro é o seguinte, eu vou ler o trecho para poder fazer um comentário. Então diz assim, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Do corpo seria, assim, os sentidos físicos, né? As considerações instintivas, as concepções que construímos pelo senso comum da época e tudo. Então, quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, a alma se transvia e perturba, disse Sócrates por Platão. Diz ainda, tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Então, o homem é um ser em evolução. A cada época do seu desenvolvimento intelectual e moral, a pessoa tem as suas limitações para entendimento da verdade integral, das leis de Deus. Então, quando considera sob o aspecto do seu limitado ângulo de entendimento, a pessoa se fixa naquilo ali e acaba sendo norteada por um grande período de tempo por aquelas diretrizes que nem sempre estão de acordo com as leis de Deus, ou não completamente de acordo com as leis de Deus. E a pessoa incorre, então, em dificuldades espirituais para a sua evolução, limitações, né? Aí continua. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, a alma, né,
dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. E sendo ela, a sua essência, dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Então, o Sócrates, ele destaca esses dois lados. O lado da essência, não é? Da própria pessoa, da sua essência, e que nós espíritas chamamos do nosso espírito. Ele está falando da alma, Sócrates, né? E a alma é a pessoa encarnada, é o espírito e a pessoa nas concepções dela quando encarnada, nas limitações da sua realidade quando encarnada. Então existe a essência do ser, que é o seu espírito, o ser puro, não é? E existe a pessoa, este espírito, vivenciando como encarnada, limitada pelas suas condições cerebrais, culturais, etc. Né? Então tem esses dois lados que o Kardec destaca aqui neste trecho. Então, quando se contempla a sua própria essência, o indivíduo, a alma, a pessoa encarnada, quando ela contempla a sua própria essência, cessam os seus transviamentos, porque a essência é o ser imutável. O ser imutável, que somos nós, o espírito, se desenvolve ao longo de múltiplas encarnações, pela inteligência e pelo sentimento, esses dois lados. Quando está encarnada, ela está sujeita às transformações do ambiente material onde está encarnada. Sofre mudanças, é instável e tudo mais. A verdade, ela é passageira, ela é transformável, ela evolui. Mas quando contempla a própria essência, através da meditação, da oração, da reflexão serena e segura, através dos sentimentos mais puros, acontece que você está mergulhando no seu universo imutável. Aí o que o Sócrates fala? Cessam então os seus transviamentos, que são próprios do mundo mutável, né? Pois que está unida ao que é imutável. A sua essência é imutável. E a esse estado de alma é que se chama sabedoria. Então veja que interessante como um pequeno trecho do ensinamento de Sócrates, que coincide naturalmente com os ensinos de Jesus, quando Jesus fala do reino dos céus. Busca primeiro o reino dos céus e sua justiça, disse Jesus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o Sócrates fala de contemplar a sua essência e que ela é imutável, está falando, então, desta verdade que Jesus veio colocar depois, o reino dos céus. Então, há dentro de cada um de nós o reino dos céus, no nosso íntimo. E ao contemplar este reino que há dentro do nosso ser, através da meditação, através dos sentimentos elevados, a pessoa ela se desliga do universo material, que coordena seu pensamento, os seus instintos, etc. E ela, nesse estado de alma, em sintonia com a sua essência, ela entra num estado de sabedoria. O que é esta sabedoria? É aquilo que a pessoa, aquele espírito, já conhece da realidade última,
da verdade divina, da verdade eterna. Esta verdade eterna que a gente consegue acessar, que nos leva, então, uma vez tendo acesso a esse estado íntimo, nós estamos no universo da sabedoria, a pessoa tem aí um estado de alma sereno, tranquilo, acessando todo o conhecimento que foi amealhado pelo Espírito ao longo de múltiplas encarnações. Quando nós estamos encarnados, o corpo físico limita o acesso a estas informações, esses conhecimentos que o Espírito já conseguiu acumular, desenvolver. Então é isso que eu queria destacar, que o ensino de Jesus, o ensino de Sócrates, o ensino espírita, o ensino de outras doutrinas pelo mundo, não é? Procura conduzir pelo conhecimento, induzindo a práticas que levem a esse estado de sabedoria. Esse é o objetivo do Espiritismo, da doutrina cristã como um todo, da doutrina de Sócrates, da doutrina de Buda, da doutrina hindu, de uma maneira geral. Busca conduzir a pessoa, através dos seus ensinamentos, a alcançar esse estado de contemplar a sua própria essência. Toda a doutrina do Cristo conduz a este ponto, para que, uma vez entrado neste estado de sabedoria, a pessoa entra no reino de Deus, como disse Jesus. E aí é o estado de bem-aventurança. Então é isso que eu quis destacar, e na introdução já tem esse trecho que nos leva a estas reflexões. Vamos examinar, noutra oportunidade, outros trechos contidos no capítulo 1 do Evangelho, e assim por diante nós vamos pegando trechos do livro Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo comentários como este. Até lá, então. Obrigado.